Este é o programa Amor Diário, um programa que vai abordar sobre relacionamento, que vai poder ajudar você que está em relacionamento, casado, namoro, você que está noivo, você que já casado há muitos anos, recém-casado, né, amor? Queremos ajudar você de todas as maneiras possíveis aí sobre o seu relacionamento. Hoje nós temos um programa super especial, uma entrevista com o pastor Diego e a pastora Úrsula. Eles são de Brasília, estão conosco aqui na Sara Nossa Terra e eles têm um assunto muito interessante que eu acho que muitos de vocês devem ter dúvida. Existe idade certa para casar? Não é mesmo, amor? Com certeza. Qual que é a idade certa? Quando é que eu devo casar? Com 15, 18, 20, 21, 30, 35? Com quanto que eu devo casar? Qual é o momento? Com a pessoa? Qual é a pessoa? Vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos tratar sobre isso. Creio que vai ser muito bom para você, certo? E também muitas outras atrações, muitos outros temas. Vamos estar falando muitas coisas, vamos para te abençoar. Vamos iniciar agora nosso programa Amor Diário. Fica ligado conosco. Estamos aqui com um casal muito querido, pastor Diego e pastora Úrsula, aqui do Ministério Sara Nossa Terra, um casal querido nosso, muito amigo nosso, não é, amor? Isso mesmo. É um programa muito especial, um casal que está na batalha conosco há muitos anos, né? Na missão que nós temos. E hoje, nesse programa especial, que nós não vamos falar sobre trabalho, liderança, vamos falar sobre relacionamento. E nós temos aqui algumas perguntas, né? Sobre o casamento deles, como eles se conheceram. Eu acho que todos nós temos particularidades que nunca foram contadas. E aqui no Amor Diário, nós vamos contar para você daí de casa um pouquinho sobre o relacionamento de um casal, não é mesmo, amor? Com certeza. Tudo bem, Diego? Tudo bem, Úrsula? Tudo ótimo. Tudo bem, tudo tranquilo. É um prazer estar aqui com vocês no Amor Diário. Que bênção. Escute, tem algumas perguntas para vocês. Já começando as perguntas, para o pessoal saber de casa como é que é. Claro. Quanto tempo vocês estão juntos? 10 anos no total, mas 6 anos de casados. São 10 anos já. 10 anos. Ué, peraí. 10 anos, você tem quantos anos, pastor Diego? Eu tenho 29 anos. 29 anos, então você conheceu a Úrsula com? Eu conheci ela 19 anos de idade. Quantos anos você Eu tenho tem, Úrsula? 24. Então 10 anos, 14 anos. Você conheceu o Diego com 14 Com anos? 14 anos, uma criança. E vocês se conheceram aonde? Nós nos conhecemos na igreja, lá em São Paulo, o Ministério da Sara Nossa Terra em São Paulo. A Úrsula já era líder lá, eu tinha acabado de chegar na igreja e logo ela me chamou a atenção, assim, de cara. Então você tinha 19 anos, ela tinha 14 anos, vocês se conheceram na igreja. Isso. Exatamente. E queriam namorar. A gente se conheceu e aí despertou um interesse, só que eu era muito nova, né? Ele tomou um susto. Eu falei, eu tenho 14 anos, ele quase caiu pra trás. E aí nós tivemos que esperar um pouquinho. E você já estava na igreja há algum tempo, Úrsula? Já tinha célula, já liderava. E ele tinha acabado de chegar? Ele tinha acabado de chegar, ele estava abrindo a célula dele. Mas hoje em dia é muito comum uma menina de 14 anos, assim, as pessoas enxergam dessa maneira que é comum uma menina de 14 anos namorar. Por que você não namorou com 14 anos? Porque não era hora, a gente tinha um propósito, eu queria aguardar o casamento e a gente sabia que não ia conseguir, porque nós somos seres humanos. Então, quanto mais nós pudéssemos esperar para chegar ao momento certo, para também não ficar muito tempo namorando naquela enrolação, nós esperamos e aguardamos também a bênção da nossa liderança. Vocês ficaram aguardando quanto tempo para começar a namorar? 2 anos. Quando vocês foram liberados, quanto tempo depois vocês se casaram? A gente começou a namorar com 16, Isso. noivamos com 17, eu tinha 17 e a gente casou quando eu tinha 18 anos. E você tinha? Eu tinha 21 anos. A pergunta, o que deu em vocês de casar tão novos? Propósito. Na verdade, a gente entendeu que nós juntos nós poderíamos fazer algo grande. Então, o propósito fez com que a gente não esperasse tanto tempo, mas sendo também mais objetivo, é difícil você assumir um relacionamento e esperar muito tempo, namorar muito tempo debaixo da graça de Deus, debaixo da proteção de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta, Diego. Como que foi pra você
você foi para a igreja com 19 anos, você já tinha vivido o estilo de vida mundano, e quando você foi para a igreja, você aceitou Jesus, você decidiu viver um estilo de vida cristão. Como é que foi isso para você? No começo foi difícil, assim, não foi tão fácil, porque a gente vem com uma mentalidade um pouco diferente para a igreja, né? As coisas que a gente vive no mundo, elas são meio contraditórias à palavra de Deus. Então, quando eu cheguei, e foi muito difícil para mim a época de ter que esperar. Eu entendi, até mesmo por conta da idade dela, mas foi difícil a gente esperar. Pra mim, né? Porque eu falei, cara, eu nunca esperei ninguém pra ter que namorar. E eu tive que respeitar esse prazo. Foi bem complicado, mas eu entendi. Foi bem difícil. Isso favoreceu ou piorou? Pra mim, favoreceu. No começo, você não entende muito. Mas depois que passa o tempo, você entende que Deus, Ele te abençoa por conta da obediência, por conta de você entender esses princípios. Mas você ficou com medo de perder ele nesse meio de caminho? Porque a mulher tem um pouco de medo, ela fica um pouco insegura. Digamos, não estou namorando ainda, não assumimos um namoro, ele vai desencantar, vai desanimar porque quer beijar na boca, quer namorar, quer sair junto e desanima. Você não ficou com um pouco de medo de perdê-lo? Como é que foi isso? Como é que foi? Foi complicado, assim. Hoje é fácil contar, mas na época foi complicado. Eu tinha 14 anos, nunca tinha namorado, ele foi meu primeiro namorado. Então nunca tive nenhuma experiência. Enquanto ele estava cheio de experiência, eu não tinha nenhuma. Mas eu queria a santidade, eu queria muito, inegociável. Mas não foi fácil. Teve momentos que eu falei, ixi, agora ele vai vazar, agora ele vai embora. Mas eu também sempre deixei claro, é assim, não tem como ser diferente. Se você quiser, você vai ter que esperar. Ela era muito decidida, é muito decidida, né? Então, era até meio assim engraçado. Tem horas que ela me botava na parede, assim, não, você faz o que você quiser, mas você vai ter que esperar. Se você me quiser, você vai ter que esperar. Vamos dizer então, fazê-lo esperar fez com que ele te valorizasse mais. Muito mais. Porque você casou com 18 anos, que não é muito comum. Ele com 21 anos, porque o homem nessa idade tem muito medo de casar. Você ficou com medo de casar, Diego? Muito. Eu tinha até outras prioridades, assim. E por que você casou? Porque valeu a pena esperar. Naquele momento, pra mim, eu falei assim, pelo fato de eu ter esperado bastante tempo, o casar pra mim era inevitável, então eu valorizei o fato de casar com ela mesmo. E ele me pressionou pra casar também, foi engraçado. Peraí, já mudou aqui. Tô com medo, mas queria casar, tá? Quando eu fiz 17 anos, ele falou, nós vamos noivar. Aí eu tinha acabado de entrar na faculdade, aí eu falei, ai meu Deus. E todo mundo ia... Isso porque ele tinha medo. Tinha o medo, mas ao mesmo tempo... pra casar. Ele queria casar, era engraçado. E o que sua família achou de vocês casarem tão novos e provavelmente vocês não tinham dinheiro, né? Não tínhamos dinheiro e eles tinham a certeza que eu estava grávida. Vocês casaram quanto tempo depois de noivado? 1 ano. Então eles acharam que você estava grávida. Exatamente. E foi engraçado porque eu falei, mãe, não... A gente noiva, deixa eu noivar, nem que eu fique 5 anos. Eu sabia que eu não ia ficar 5 anos noiva, mas eu falei isso pra ela deixar. Aí ela, tá bom, então tá bom. Aí no dia do noivado, o senhor fez o nosso noivado, falou que só noivava com data de casamento marcada. Aí a gente, aí ela olhou assim pra mim na hora, eu falei, meu Deus, e agora? E aí eu falei, não mãe, a gente marca uma data só pra marcar, só pro bispo noivar a gente. Ela, não, então tá bom. E engraçado que a data que nós marcamos foi a data que nós casamos. Vocês casaram. E aí, amor? Pois eu acho que hoje isso é um desafio muito grande, a gente ter um casal que casou tão novo, né, mas que são felizes. Vocês se consideram felizes? Muito. Vocês acham que foi a melhor decisão que vocês fizeram? A segunda maior decisão, né? Que a primeira é Jesus, né? Então, aguarda só um pouquinho que eu quero agora chamar uma matéria que o nosso pessoal foi para a rua, exatamente sobre o que nós estamos conversando aqui, né? Sim. Sobre qual a data certa para casar, qual a idade certa para casar. Vamos acompanhar? Certa para casar,
Acho que não. Que se existe amor, se existe o querer mesmo, eu acho que não tem idade. Pra mim não tem idade. Acho que é muito questão de opção. Aqui no Brasil a gente tem uma questão muito de cultura também. Que as pessoas costumam se casar depois dos 20. E costumam julgar as pessoas que casam antes dos 20. Eu acho que é uma questão de opção. A pessoa... Eu não vejo problema algum. Eu tenho 20 anos, vou casar daqui 2 meses. A minha irmã casou com 20, a minha mãe casou um pouquinho depois. Eu acho uma coisa super normal, não tenho nada contra. Acho que é uma questão de opção. Porque eu mesmo me casei com 15 anos, entendeu? Eu não acho que tem idade certa, depende de cada um. Eu acho que não existe a idade certa, eu acho que existe o momento certo de se casar. Seria no qual a mulher já teria uma estabilidade financeira e o homem também, já uma estabilidade financeira, os dois já com a vida resolvida, cada um com seu trabalho. Enfim, assim seria melhor para o casal construir a sua vida a 2. É isso aí. Você viu quantas opiniões, cada um colocando a sua posição, cada um diferente. Um acredita que tem que ser financeiramente bem, o outro acredita que quer, se o amor está presente, casa. O momento certo, não, tem a idade certa, não, tem que ter formado na faculdade, ou tem que ter uma estrutura financeira. O que vocês acham disso aí tudo? Eu acho que, bom, cada um tem a sua forma de ver, né? Mas, vou dizer, no nosso caso, a gente não era formado, não ganhava bem, mas a gente entendia que era bom, era um momento, a gente não podia esperar muito. Então a gente não esperou as condições certas para casar, não. A gente meio que pulou no buraco, falando, vamos casar. Acredito que o casamento, falando um pouquinho nessa área, já um pouco mais enfático, o preço que você está disposto a pagar pelo casamento determina o quanto ele vai dar certo ou não. Muitas pessoas querem casar, mas não avaliam o preço que se paga pelo casamento, as dificuldades que vão se passar, e elas fecham os olhos e casam no susto. E eu acredito que não pode ser assim, tem que ser uma coisa pensada, mas também não precisa ser algo que você precisa demorar, como vocês fizeram. Vocês acreditaram. Tiveram fé, né? Tiveram fé. Porque a fé, ela gera recursos, como eu falei. Deus não espera condições perfeitas para nós realizarmos a sua obra, fazermos a vontade dele. Verdade. Quando nós temos fé, as questões, aquilo que nós precisamos acontece ao longo do tempo. Elas vêm a nosso favor. Que é assim que ele diz, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Então elas vêm de acordo com o propósito, de acordo com o cumprimento do propósito. E foi engraçado, bispo, que antes da gente casar, o senhor falando sobre fé, que teve o pai dela fez um monte de exigências para que a gente pudesse casar. Sim. E aí, uma delas foi que a gente deveria, quem casa quer casa. E aí ele falou, vocês têm que ter uma casa para casa. E eu... Só casa se tiver uma casa. Um apartamento. Se tiver uma casa, não vai casar, não autorizo. Não autorizo. E foi, eu falei, ou terminasse a faculdade. E foi difícil pra gente, assim, mas Deus foi abençoando a gente, até mesmo antes do casamento. E por que aconteceu? Na verdade, a gente, nessa época, eu ganhei do meu pai, né? Meu pai ganhou uma causa na justiça e ele nos deu uma casa, A gente conseguiu, na verdade, foi um momento, assim, bem de oração mesmo. As coisas cooperaram para o bem daqueles que amam Deus no seu propósito. Foi muito bom. Maravilha. Escuta, nós vamos dar um intervalozinho, né, amor? Isso mesmo. Dar uma seguradinha. Só que é o seguinte, você de casa, presta atenção. No segundo bloco, a gente vai voltar e nós vamos entrar umas perguntas aqui, umas questões um pouco mais difíceis, porque até agora foi tudo alegria. E como é que foi esse negócio de casar cedo, as dificuldades, os problemas, as dificuldades das diferenças no relacionamento? Vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, ok?